Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, falando sobre a lei. Bom, nós falamos sobre os outros termos da lei e hoje vamos falar do versículo de número 12, capítulo 20 do Êxodo, versículo de número 12. Diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, é lógico, a gente já sabe que isso aqui é uma verdade absoluta, né? Hoje morre muito mais jovens que vivem desobedecendo aos pais do que pessoas velhas, né? A maioria dos mortos são jovens. Por quê? Por causa das drogas, por causa da prostituição, por causa do crime, que se entra no mundo do crime, desobedecendo ao pai e à mãe. Bom, mas essa lei, ela foi estabelecida para que quando o povo entrasse na terra, elas tivessem um código civil. Então, o que é a lei? A lei é o Código Civil de Israel, certo? Esse Código Civil, certo? É um código que fala de ética, de moral, certo? Fala de liturgia, de adoração, certo? É um código que serve, sabe, como parâmetro moral para uma nação. Então, quando Moisés escreve a lei, essa lei é recebida diretamente de Deus e Moisés faz a escrita. Essa lei era para quando o povo entrasse na terra, ela vigorasse como o código, sabe? O código de honra, o código de conduta do povo. Sabe? Ali é na terra de Israel, na nova terra em que ele estava entrando, que era a terra de Canaã. Bom, só que, a partir do momento que eles receberam a lei, aquela lei passou a vigência, ela começou a funcionar. Eles começaram a viver pela lei, certo? Começaram agora a praticar a lei. E aí, aconteceu várias coisas ali no deserto, que eles ainda estavam no deserto. Então, essa lei, eles viram pelo menos ali 35 anos vivendo a lei no deserto, porque eles passam 40 anos no deserto, e Moisés recebe essa lei e eles começam agora a viver a lei também no deserto. Bom, só que a lei era para ser implantada de forma cabal, de forma total, quando eles entrassem na terra. Por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 17, quando fala do rei, ele disse: quando entrares na terra e quiser colocar um rei, quando você entrar, isso vai vigorar, isso vai funcionar aqui quando você entrar na terra. Porque, então, eles não tinham, no deserto, eles não tinham estrutura para exercer a lei de forma total. Eles não tinham essa estrutura. Então, quando eles entrassem na terra, eles poderiam exercer a lei de forma total, certo? Então, o texto diz que quando tu entrares lá na terra, tu coloca lá a lei, os parâmetros da lei, tudo vai funcionar. Bom, outra coisa. O texto diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se vá bem, para que te vá bem, para que tu prolongue os dias. Ou seja, viver bem. Quando uma pessoa honra o pai, quando uma pessoa honra a mãe, essa pessoa é uma pessoa bem vista na sociedade. Certo? Nós estamos vivendo uma época em que há uma inversão de valores. Certo? Ou seja, é o filho que dita a regra para o pai. Então, por isso que nós estamos vendo aí crianças que batem no rosto da mãe, do pai,
crianças que fazem o que quer e que a mãe não pode exemplar aquela criança, certo? Então, tem leis aí que proíbem da mãe dar uma palmadazinha no filho para exemplar. Então, o filho é quem dita a regra. Ele sabe que se ele fizer alguma coisa ali, a mãe não pode reclamar, a mãe não pode exercer, né, uma força maior, porque senão a mãe vai presa, o pai vai preso. E isso aqui é totalmente contra a palavra de Deus, certo? É lógico que a pessoa não vai torturar uma criança, não vai espancar uma criança, mas o pai tem o direito de exemplificar o seu filho, certo? E o filho precisa reconhecer que o pai é a autoridade maior dentro de casa, né? E que a mãe é uma autoridade maior do que ele dentro de casa. E o que está acontecendo é essa inversão de valores. O filho é quem diz o que é que a mãe tem que fazer, a filha diz a hora que vai sair, a hora que vai chegar. Não é mais o pai que diz a regra, olha, você sai e só entra em casa até 10 horas da noite. Não, o filho, hoje o filho diz o seguinte, eu vou sair, não sei a hora que vou chegar, me espere. A mãe fica acordada a noite toda esperando que o filho chegou, então dá uma chave para ele e ele entra a hora que quer em casa, a filha entra a hora que quer, traz quem quer para dentro de casa, certo? E está acontecendo assim, muitas coisas, muitos crimes acontecendo com pessoas que são trazidas pelos próprios filhos para dentro dos lares, né, de seus pais. Isso aqui por causa da inversão de valores. A lei, né, que é um código lá de conduta, né, esse diz que honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Quando você honra o pai, quando você ouve o teu pai, quando você ouve a sua mãe, você atende, né? Que ele sabe que o teu pai e a tua mãe só quer o que é melhor para você, ele não quer o que é ruim. O pai e a mãe vai querer o melhor para os filhos. Aí quando o filho agrada ao pai, quando ele agrada a mãe, né, os seus dias são bons. E as pessoas que estão em torno ali na sociedade, aquelas pessoas, ela passa a admirar aquele sujeito que honra o pai, aquela moça que honra o filho, aquela criança que honra o pai, a mãe, que honra. Então, essas pessoas são bem vistas, certo? Elas têm mais oportunidade, ela pode, os seus dias serem mais prolongados. Quando eles obedecem, geralmente morre cedo. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, dê força, dê graça, né? E que vocês olhem para Deus, olhe para o que a Bíblia diz, olhe, observe, e certamente você irá bem. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amém.